Senhoras e senhores, amantes do rock e curiosos da vida, preparem-se para uma jornada fascinante ao coração de uma lenda viva. Poucos nomes ressoam com a potência e o magnetismo de Mick Jagger quando se fala de ícones do rock. Como o inigualável líder dos Rolling Stones, Jagger dominou a cena musical por décadas, cativando multidões com suas performances eletrizantes e um carisma inegável que transcende o tempo e as gerações. Hoje, enquanto o mundo o observa superar os 80 anos, uma idade em que a maioria consideraria a aposentadoria, Jagger desafia todas as expectativas. Ele continua a percorrer quilômetros no palco com a energia transbordante de alguém com metade da sua idade, um testemunho vivo de uma vitalidade que parece desafiar as leis da física. Mas em um raro momento de profunda sinceridade, Jagger compartilhou recentemente reflexões íntimas sobre o custo pessoal de uma vida sob os holofotes, revelando verdades que muitos de nós talvez sempre tivéssemos intuído. Neste vislumbre exclusivo da incrível jornada de Mick Jagger, não apenas exploraremos sua carreira surpreendente e sua resiliência inabalável, mas também o lado mais tranquilo e introspectivo de um homem cuja vida foi moldada pela fama, pela fortuna e pelos sacrifícios inerentes a elas. Preparem-se para descobrir as camadas ocultas de uma superestrela que, apesar dos holofotes cegantes, manteve uma conexão com suas raízes e com a essência de seu ser. Os primeiros acordes, o nascimento de um ícone em tempos de guerra. Nascido em meio ao furacão de fogo cruzado, um menino chamado Michael Philip Jagger veio ao mundo em 1943, em Dartford, Kent, Inglaterra. Mick Jagger cresceu em um ambiente impregnado de música, um presságio do que estava por vir. Sua mãe, Eva Ainsley Mary, desempenhou um papel crucial na formação de seus gostos desde cedo, imergindo-o no jazz e no blues. Essa exposição precoce acendeu uma paixão pelas artes que o marcaria por toda a vida. Refletindo sobre sua infância em According to the Rolling Stones, uma memória coletiva da banda, Jagger compartilhou com uma simplicidade comovente. Sempre cantei quando criança. Eu era uma daquelas crianças que simplesmente gostavam de cantar. Algumas crianças cantam em coros, outras gostam de se apresentar na frente do espelho. Eu estava no coro da igreja e também adorava ouvir os cantores no rádio ou vê-los na televisão e no cinema. Onde a criatividade floresceu. A família de Mick Jagger estava longe do mundo glamouroso do entretenimento. Seu pai, Basil Jagger, era professor de educação física, e sua mãe também era professora. Ele nasceu durante a Segunda Guerra Mundial, e o furacão de fogo cruzado, ao qual ele se referiria mais tarde em sua icônica canção Jumping Jack Flash, se referia aos bombardeios da Luftwaffe que assolavam a Inglaterra na época de seu nascimento. Crescendo sem telefone nem televisão, a família Jagger teve que criar seu próprio entretenimento. Cada membro se revezava para dançar, tocar um instrumento ou, no caso de Mick, fazer imitações e números de canto e dança. Foi nessa atmosfera de criatividade caseira que o amor de Jagger pelo palco criou raízes profundas. A partir dos 14 anos, ele fugia para passar o tempo com bandas locais, ávido por aprender. Foi divertido, vi que tinha uma boa reação, ele recordaria mais tarde. A partir daí, sua jornada musical ganhou impulso, apesar de seus pais não estarem exatamente encantados quando ele decidiu abandonar um lugar de prestígio na London School of Economics para seguir uma carreira na música. No entanto, anos depois, Jagger reconheceria que seus pais lhe haviam proporcionado uma educação equilibrada, o que o ajudou a evitar os comportamentos autodestrutivos que consumiram tantos músicos. Um dia, ele confidenciou a The Talks. Quando você é jovem e tem uma vida familiar próxima, isso o ajuda a ser equilibrado mais tarde. As influências musicais de Jagger eram tão variadas quanto fascinantes. De Buddy Holly a Chuck Berry, passando por Nina Simone e Elvis Presley.
Esses artistas moldaram sua paisagem musical, e ele passou grande parte de sua juventude em casas de amigos, explorando suas coleções de discos. Sua admiração por esses músicos o impulsionou a formar sua primeira banda, Little Boy Blue and the Blue Boys, com alguns amigos. Tocávamos de tudo e qualquer coisa. É assim que se aprende, ele recordou. Este grupo foi sua primeira incursão na cena musical, lançando as bases de seu futuro como uma das figuras mais emblemáticas do rock. Uma lição inestimável. A conexão entre o corpo e a alma do artista. Embora a música tenha se tornado sua obsessão, seu pai, Basil, não aprovava totalmente as ambições musicais do filho. Em uma entrevista ao Times, Jagger descreveu seu pai como uma pessoa acadêmica e um professor mais focado em educação física do que em música. No entanto, Basil lhe transmitiu uma lição inestimável que moldaria a carreira de Jagger: a importância da condição física. Como ex-ginasta e professor de ginástica, Basil insistia na importância do preparo físico, e Jagger reconheceu que essa lição foi fundamental para sua energia duradoura e sua presença de palco, mesmo enquanto continua se apresentando aos 80 anos. Durante seus anos escolares, Jagger teve que escolher entre uma carreira no cinema, na televisão ou na música. Ele se sentiu atraído em diferentes direções, mas finalmente compreendeu que não podia fazer tudo. Havia tanto trabalho acadêmico, mas o destino, a paixão e um talento inegável o empurraram inexoravelmente para o palco, onde sua lenda seria forjada para sempre. A vida secreta de uma lenda do rock, além do palco e dos escândalos. No vertiginoso turbilhão da fama e da fortuna, até os maiores ícones do rock enfrentam escolhas que definem seu destino. Para Mick Jagger, o rugido dos palcos sempre foi um chamado inegável, eclipsando qualquer outro caminho. Apesar das expectativas acadêmicas e do desejo paterno de uma vida mais convencional, o jovem Jagger sabia que seu destino estava na música. De estudante de economia à estrela do rock. Depois de deixar a escola em 1961, armado com 7 O-levels e um sonho, Mick Jagger se mudou para um modesto apartamento em Chelsea, Londres. Ele compartilhava este ninho de aspirações com seu amigo de infância, Keith Richards, e o enigmático guitarrista Brian Jones. Enquanto Richards e Jones já estavam gestando sua própria banda de rhythm and blues, Jagger, fiel à disciplina que o marcaria, continuava seus estudos de finanças e contabilidade na prestigiada London School of Economics, graças a uma bolsa do governo. A serendipidade desempenhou um papel crucial na forja da história do rock. A reconexão de Jagger com Keith Richards foi um ponto de virada. Eles haviam sido colegas de classe na escola primária, mas o tempo os havia afastado. Um encontro casual em 1960, enquanto esperavam um trem, reacendeu sua amizade e, com ela, seu amor compartilhado pela música. Pouco depois, Jagger, Richards e Jones se amontoaram em um apartamento minúsculo e sujo, sonhando com um futuro musical que mudaria o mundo. Quando nos mudamos pela primeira vez, as mães de Keith e eu lavavam nossas roupas e, de alguma forma, nos entregavam as roupas limpas, brincou Jagger em uma entrevista, relembrando os humildes começos da banda. Apesar de seus estudos na London School of Economics, a paixão de Jagger pela música finalmente se impôs. Sua dedicação conjunta levou à formação dos Rolling Stones no início dos anos 60. Uma banda que, sem saber, estava prestes a reescrever a história do rock and roll. O preço da fama. Os primeiros álbuns dos Rolling Stones, Out of Our Heads, Aftermath e Between the Buttons, foram sucessos comerciais estrondosos, catapultando-os ao estrelato. No entanto, em 1967, Jagger, Richards e Jones se viram envolvidos em problemas legais devido ao seu consumo de drogas recreativas, um sombrio presságio dos anos turbulentos que viriam. O News of the World
lançou uma série de artigos sensacionalistas intitulada Pop Stars and Drugs, que provocou uma brutal repressão policial contra as estrelas do rock. Embora o primeiro artigo apontasse para Donovan, o segundo se concentrou nos Rolling Stones. Um jornalista afirmou ter visto um membro da banda, supostamente Jagger, consumindo drogas em um clube. No entanto, mais tarde foi revelado que o jornalista havia confundido Brian Jones com Jagger. Apesar deste erro de identidade, Jagger e Richards foram presos pouco depois. A justiça, ou a falta dela, recaiu sobre os ídolos. Jagger recebeu uma severa condenação de 3 meses de prisão por posse de 4 pílulas energizantes de venda livre compradas na Itália, enquanto Richards foi sentenciado a 1 ano por permitir o consumo de maconha em sua casa. As penas foram consideradas extraordinariamente duras, provocando um amplo debate público. William Rees-Mogg, o influente editor conservador do The Times, escreveu um famoso editorial criticando a severidade das sentenças. Após uma apelação, a condenação de Richards foi anulada e a de Jagger foi reduzida à liberdade condicional, embora não sem antes passar uma noite na prisão de Brixton, uma experiência que o marcaria profundamente. A sombra da adição. A trágica partida de Brian Jones. No momento em que os Stones lançaram Beggar's Banquet, a figura de Brian Jones, um dos pilares fundacionais da banda, havia se desvanecido. Sua crescente adição às drogas o havia desconectado progressivamente do grupo. Jagger reconheceria mais tarde que Jones não estava psicologicamente adaptado a esse estilo de vida e que seu comportamento errático, alimentado pelo ciúme e pela manipulação, o tornava incontrolável. Incapaz de obter um visto para os Estados Unidos, Jones também tinha dificuldades para ir em turnê. Em uma fatídica reunião com Jagger, Richards e o baterista Charlie Watts, em junho de 1969, Jones admitiu que não podia mais continuar e deixou a banda. Tragicamente, menos de um mês depois, em 3 de julho de 1969, Brian Jones se afogou na piscina de sua casa em Hartfield, East Sussex. Ao recordar a morte de Jones, Jagger admitiu em uma entrevista à Rolling Stone em 1995: "Percebo que agi de maneira muito infantil. Nós o atacávamos, mas ele também se tornava vulnerável." Ele expressou seu arrependimento por não ter compreendido a gravidade da dependência de Jones, salientando que os efeitos nocivos das substâncias não eram bem conhecidos naquela época. Apenas 2 dias após a morte de Jones, os Rolling Stones realizaram um show já agendado no Hyde Park, que se tornou uma homenagem improvisada e emocionante ao seu antigo colega de banda. O show, que contou com a presença de cerca de 250 mil pessoas, marcou a primeira aparição de Mick Taylor, o substituto de Jones, na guitarra. No início da apresentação, Jagger leu um trecho de Adonais, de Percy Bysshe Shelley, escrito em memória do poeta John Keats, e milhares de borboletas foram soltas em homenagem a Jones. A banda interpretou várias músicas novas no show, incluindo Midnight Rambler e Love in Vain, de seu futuro álbum Let It Bleed, bem como Honky Tonk Women, lançada no dia anterior. Mas os problemas nunca estiveram longe para Mick Jagger, enquanto os Rolling Stones entravam na década de 70. Depois do tristemente célebre concerto gratuito de Altamont Speedway, em dezembro de 1969, que terminou com uma trágica morte, Jagger se viu atormentado pelo medo e pela incerteza. Enquanto os Rolling Stones cavalgavam a crista da onda do sucesso com seu novo álbum, Let It Bleed, uma sombra sinistra pairava sobre eles. O infame concerto de Altamont, concebido como a resposta da costa oeste a Woodstock, havia se transformado em um abismo de violência, deixando Mick Jagger temendo o pior. Em um giro do destino que gelou o sangue da nação, o ícone do rock temia se tornar a próxima vítima de uma opinião pública em constante mudança.
Para assegurar a segurança em Altamont, os Stones tomaram uma decisão que ressoaria na história do rock com um eco de fatalidade. Contrataram os tristemente célebres Hells Angels, oferecendo-lhes uma irrisória soma de $500 em cerveja para controlar a multidão. As coisas desandaram desde o primeiro instante. Mal Jagger desceu do helicóptero, um fã descontrolado o atingiu no rosto, um presságio do caos que se seguiria. A atmosfera da multidão tornava-se cada vez mais volátil, com os Hells Angels tentando manter a ordem a golpes, usando tacos de bilhar contra os espectadores. À medida que o dia avançava, as tensões continuaram a escalar até atingir um ponto de ruptura inimaginável. A tragédia se materializou quando Meredith Hunter, um jovem fã afro-americano de 18 anos, brandiu uma arma perto do palco. Em um giro aterrorizante, Alan Passaro, membro dos Hells Angels, esfaqueou Hunter repetidamente. O mais assustador foi que os Rolling Stones continuaram tocando, alheios à tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. O medo de um motim se a música parasse os impulsionou a seguir, sabendo da morte de Hunter apenas muito depois. Todo o horrendo incidente foi capturado pelos documentaristas Albert e David Maysles, que o incluíram em seu icônico documentário de rock de 1970, Gimme Shelter, catapultando a tragédia para a consciência pública e selando seu lugar nos anais da história do rock. Um furacão de críticas e a fúria dos Hells Angels. A reação não demorou, sendo tão rápida quanto severa. Os Rolling Stones foram duramente criticados por terem contratado os Hells Angels, um grupo cuja reputação violenta era bem conhecida. Um relatório de 20.000 palavras publicado pela revista Rolling Stone atribuiu grande parte da culpa a Jagger e à banda, acusando-os de um grave erro de julgamento. Robert Greenfield, ex-editor da Rolling Stone, lembrou até que o The Grateful Dead, uma banda conhecida por sua tolerância a multidões imprevisíveis, havia se recusado a tocar em Altamont. Se o The Grateful Dead não quer tocar em um show porque é muito caótico, isso é grave, sentenciou Greenfield, sublinhando a magnitude do desastre. O impacto psicológico na banda foi imenso. O ex-guitarrista Mick Taylor refletiu mais tarde sobre o profundo impacto que a tragédia teve neles. Acho que nos afetou profundamente a todos, admitiu Taylor. O músico sentia que as acusações contra os Stones eram injustas, dada a natureza incontrolável dos eventos. Você realmente não pode culpar ninguém nesse tipo de histeria em massa, mas em retrospectiva, os americanos sabem que os Hells Angels são uma organização violenta e só por essa razão não deveriam ter sido contratados como segurança, acrescentou com pesar. A má publicidade não só prejudicou a reputação da banda, mas também provocou a ira dos Hells Angels, que se sentiram traídos pelos Rolling Stones. Em meio a rumores de que os Hells Angels planejavam se vingar de Jagger, os Stones reforçaram sua segurança, temendo o pior. Em uma entrevista gravada pelo jornalista Robert Greenfield para o podcast Stones Touring Party Diaries, Jagger admitiu ter ficado aterrorizado durante aquele período. Houve alguns lugares onde ficou aterrorizante e muitas armas foram confiscadas, confessou. Não diga que eu não estava com medo, eu estava morrendo de medo. A resiliência indomável. Apesar do terror e da ameaça de violência, Jagger sentia que continuar se apresentando era sua única opção. Ou eu faço ou não faço, explicou. Se eu não faço, o que vou fazer? A banda perseverou, retornando aos Estados Unidos em 1972 para sua lendária turnê Stones Touring Party, um ato de bravura apesar dos persistentes temores de retaliação. O ex-baixista Bill Wyman reconheceu que a ameaça de violência era onipresente para os músicos no palco. Você está sempre à mercê de um tiro no palco, declarou Wyman, salientando que a banda já havia sido atacada com rifles de ar comprimido em um show. O baterista Charlie Watts chegou a ser atingido no rosto por um projétil.
Apesar desses perigos, os Stones estavam determinados a continuar, seu desafio e resiliência tornando-se parte integrante de sua mística. Quanto às repercussões legais, Alan Passaro, o membro dos Hells Angels que esfaqueou Meredith Hunter, foi absolvido no tribunal. O júri considerou que ele havia agido em legítima defesa, já que Hunter havia sacado uma arma. Embora Passaro tenha sido liberado, as cicatrizes de Altamont ficaram gravadas na história dos Rolling Stones. O caso foi oficialmente encerrado em 2005, muito depois da própria morte de Passaro por afogamento em 1985. Altamont marcou um ponto de inflexão sombrio para a banda, um epílogo violento para a era de paz e amor dos anos 60, e seu legado acompanhou os Rolling Stones por décadas, uma sombra perpétua na luz deslumbrante de seu sucesso. Guerra Civil no Olimpo do Rock. A batalha mais cruel entre Jagger e Richards. Nas intrincadas páginas de suas memórias, Life, Keith Richards desvenda o capítulo mais sombrio e doloroso de sua tumultuada relação com Mick Jagger. Ele a batizou de Terceira Guerra Mundial, um conflito que esteve a ponto de dinamitar o império dos Rolling Stones. Corria o ano de 1986. Os Stones tinham acabado de concluir a gravação de Dirty Work, e Keith, uma alma inquieta e um roqueiro de pura cepa, ardia em desejos de voltar à estrada após um silêncio de 4 anos. A pressão era tão palpável que Richards desenvolveu erupções cutâneas que, curiosamente, só desapareciam quando tocava com a banda. Mas então, uma bomba explodiu. Uma carta. Uma missiva de Jagger que, em vez de preparar o terreno para uma turnê triunfal, anunciava uma traição. Sua preferência por continuar cultivando sua carreira solo, que havia iniciado com o álbum She's the Boss, em 1985. Para piorar, já estava imerso na criação de seu segundo disco, Primitive Cool, previsto para 1987. Esta carta, fria e calculada, desencadeou o que Richards, com seu estilo inconfundível, denominou a Terceira Guerra Mundial. A resiliência inquebrantável dos Rolling Stones. No entanto, apesar desta ruptura explosiva, a cortina não caiu para os Rolling Stones. Nenhuma outra banda na história do rock resistiu tanto quanto eles, celebrando agora 6 décadas desde sua formação em 1962. O grupo se fraturou e se reuniu inúmeras vezes, emergindo mais forte a cada tempestade superada, um testemunho vivo de seu espírito inquebrantável. Os fãs acreditam, com fé cega, que seu amor incondicional pela música é o que os mantém unidos, e embora o dinheiro possa ser sem dúvida uma motivação, o laço entre Jagger e Richards é muito mais profundo, uma conexão forjada na essência do blues e do rock and roll. O próprio Richards desvendou essa conexão em 2010, enquanto vasculhava os velhos papéis de sua tia Pat. Entre eles, encontrou uma carta que havia escrito aos 18 anos, relatando o fatídico encontro com Mick Jagger na estação de trem de Dartford. Segurando um disco de Chuck Berry, Richards percebeu que Jagger compartilhava sua paixão visceral pelo autêntico rhythm and blues. A carta capturava a energia bruta de seu primeiro encontro, uma faísca que acenderia uma parceria destinada a marcar a história do rock. Mas como o tempo demonstraria, nem mesmo um amor compartilhado pelo blues pôde evitar seus ferozes confrontos. Inferno pessoal e redenção. Um dos momentos mais perigosos para Richards ocorreu em 1977, quando foi preso em Toronto por posse de heroína. Sua dependência havia se agravado ao longo dos anos 70, tornando-o, por vezes, pouco confiável durante as sessões de gravação. Ele desaparecia por horas, reaparecendo apenas ao anoitecer, envolto na névoa de sua própria escuridão. No entanto, nesses dias mais sombrios, Jagger assumiu as rédeas com uma lealdade surpreendente.
Devo dizer que durante a prisão em Toronto, Mick cuidou de mim com grande gentileza, sem nunca reclamar, escreveu Richards em suas memórias. Ele foi quem lidou com tudo, fez o trabalho e reuniu as forças que me salvaram. Mick cuidou de mim como um irmão. Richards foi finalmente julgado em 1978 e enfrentava uma pena de até 7 anos de prisão. Em vez disso, foi multado, internado em um centro de desintoxicação e obrigado a fazer 2 shows beneficentes para cegos. Jagger provavelmente nunca o perdoou por ter que tocar esses shows de graça. Quando Richards emergiu de sua névoa de drogas, percebeu que Jagger havia tomado o controle total da banda sem ele. A deriva de Richards, alimentada pelos opiáceos, bem poderia ter afundado os Stones. Mas à medida que Richards recuperava sua lucidez, as tensões aumentavam. O álbum Emotional Rescue, de 1980, termina com uma balada comovente, All About You, que Richards canta, abordando o crescente conflito. Por que tenho que passar por isso com você? Zrenia, ele se pergunta. A canção conclui com a dolorosa frase: então por que ainda estou apaixonado por você? Quando a música quase não conseguiu uni-los em 1981, a comunicação entre eles havia sido quase completamente rompida. Lançaram Tattoo You, um álbum de sucesso, mas apenas graças aos esforços de seu engenheiro de som, Chris Kimsey, que o montou a partir de sessões antigas. Jagger e Richards gravavam em momentos diferentes, sem sequer se cruzarem. Durante a turnê que se seguiu, a lembrança mais vívida de Richards é a de Jagger dizendo para ele calar a boca. Apesar de suas diferenças abismais, os 2 músicos permaneceram unidos por um fio invisível. Quando Richards se casou com Patty Hansen em 1983, Jagger foi seu padrinho, um gesto que falava de uma lealdade que transcendia as rusgas. À medida que as fricções se intensificavam, o círculo íntimo de Richards começou a zombar de Jagger, apelidando-o de Sua Majestade. Richards até encontrou uma forma engenhosa de insultá-lo sem que ele soubesse. Descobriu uma romancista inglesa chamada Brenda Jagger e usou seu nome para se referir ao vocalista, chamando-o de esse cara Brenda na cara dele. Jagger, alheio a tudo, pensava que ele se referia a outra pessoa. A essa altura, os Stones tinham uma carreira de 20 anos. O que começou com covers de Chuck Berry para pequenas audiências havia se transformado em um mastodonte com receitas exorbitantes, egos que colidiam e a tensão inevitável de décadas passadas juntos. Ao contrário de seus contemporâneos, The Beatles, que duraram apenas uma década, os Stones haviam alcançado a proeza da longevidade, uma façanha cimentada em uma complexa mistura de amor, ódio e uma paixão irrefreável pela música. O fim ou um novo começo. Quando a maioria das bandas teria se desintegrado, os Rolling Stones enfrentaram uma crise de proporções épicas. Após 2 décadas de reinado ininterrupto e em meio ao que Keith Richards denominou a Terceira Guerra Mundial com Mick Jagger, o futuro do grupo pendia por um fio. Em 1986, Jagger concedeu uma entrevista à revista Rolling Stone, onde, quase de forma implícita, anunciou o possível fim da banda. Eu amo os Stones, acho que o que fizemos é maravilhoso, mas também acho que acabou, declarou, enquanto promovia seu álbum solo Primitive Cool. Na minha idade, depois de todos esses anos, tenho que fazer outra coisa com a minha vida. Foi o ponto mais próximo de uma ruptura definitiva para a lendária formação. Os projetos solo de Jagger o levaram a explorar a música dance dos anos 80, enquanto Richards, frustrado pela aparente falta de interesse de Jagger no grupo, lançou seu próprio álbum, Talk is Cheap, em 1988. Ironicamente, o álbum de Richards foi muito melhor recebido pelos fãs dos Stones do que o de Jagger. Nenhuma das carreiras solo alcançou a magnitude esperada. Richards se apresentava em pequenas salas,
muito longe dos imensos estádios que os Stones costumavam lotar. No entanto, tocar nesses ambientes íntimos lhe oferecia outra forma de alegria, uma conexão mais direta com sua arte. Além da amizade e das batalhas, finalmente, ambos perceberam que seu verdadeiro lugar era juntos. Em 1989, eles se reuniram para gravar Steel Wheels e embarcaram em sua primeira turnê em 7 anos. Aquilo marcou o início de sua reconciliação. Um processo lento, mas firme. Refletindo sobre seu relacionamento em suas memórias, Richards escreveu: Mick e eu talvez não sejamos amigos, muito desgaste para isso, mas somos o mais próximo de irmãos. E isso não pode ser quebrado. Ele reconheceu a longa e complexa história entre eles, comparando-a com um vínculo muito mais profundo do que a simples amizade. Embora os Stones dos anos 60 e 70 estivessem longe, Jagger e Richards acabaram aceitando seu legado comum. Durante suas turnês europeias, os dois homens, agora velhos amigos, chegaram a trocar sorrisos sinceros no palco, um testemunho de uma paz duramente conquistada. Romances tumultuosos. A vida amorosa de Mick Jagger tem ocupado as manchetes por décadas, um turbilhão de paixões e escândalos que definiu sua imagem pública tanto quanto sua música. Mas parece que ele encontrou uma certa estabilidade desde que conheceu sua atual parceira, Melanie Hemrick. Como icônico líder dos Rolling Stones, Jagger levou uma vida de autêntico rei do rock, cercado por inúmeras admiradoras. O biógrafo Christopher Anderson estimou que Jagger saiu com mais de 4.000 mulheres, embora esse número possa até ser uma subestimação. Jagger descreveu suas inúmeras aventuras com uma franqueza desarmante. Hoje estão, amanhã se vão. Apesar de suas notórias aventuras, Jagger só se casou 2 vezes, com Bianca Jagger e Jerry Hall. Embora sua união com Hall não fosse legalmente vinculativa, ambas as relações terminaram, mas marcaram sua transformação em um pai devoto, já que tanto Bianca quanto Hall lhe deram filhos. Jagger tem agora 8 filhos, mas manteve um hermetismo notável sobre sua vida privada, deixando grande parte dela envolta em mistério. A vida amorosa de Jagger remonta ao início dos anos 60, quando ele era estudante na London School of Economics. Sua primeira relação notável foi com Chrissy Shrimpton, então com 17 anos, que não estava impressionada com o estilo de vida de estrela do rock e aspirava simplesmente a uma vida tranquila. Apesar do amor que compartilhavam, o relacionamento deles se tornou tenso à medida que a fama dos Rolling Stones crescia e Jagger se tornava cada vez mais infiel. Em 1966, eles moravam juntos, mas o casal finalmente se separou quando Jagger começou a sair secretamente com Marianne Faithfull. O romance entre Faithfull e Jagger tornou-se público em 1966. O relacionamento deles durou até o final dos anos 60 e muitas vezes foi caótico, marcado pelo consumo de drogas e infidelidades de ambas as partes. Faithfull, ainda legalmente casada com o artista John Dunbar, engravidou de Jagger, mas tragicamente perdeu o bebê. O relacionamento deles terminou em 1970, mas décadas depois, Faithfull falou de Jagger com benevolência, descrevendo-o como um homem fabuloso, inteligente, culto e gentil. Durante seu relacionamento com Faithfull, Jagger também iniciou um caso com Marsha Hunt. Hunt, mais tarde, deu à luz a primeira filha de Jagger, Caris, embora o relacionamento deles tenha se desvanecido rapidamente. Apesar dos inícios difíceis, Jagger se envolveu cada vez mais na vida de Caris com o tempo. Casamentos de alta esfera e amores cruzados. Em 1970, Jagger conheceu Bianca Pérez Mora Macias e seu romance apaixonado os levou ao casamento em 1971.
Apesar de seu casamento glamouroso e do nascimento de sua filha Jade, a união deles foi turbulenta desde o início. Bianca declarou celebremente que soube que o casamento estava terminado no dia do casamento. Ao longo dos anos, ambos tiveram casos extraconjugais e, em 1978, Bianca pediu o divórcio, citando adultério. Em 1976, Mick Jagger conheceu a modelo Jerry Hall, que na época estava noiva do músico Bryan Ferry. Embora Jagger ainda fosse casado com Bianca, a atração entre eles foi palpável desde o momento em que Jagger a convidou para jantar. Hall, em seu livro My Life in Pictures, observou que, embora Ferry fosse sexy, a química com Jagger era inegável. Um presságio dos anos de paixão e drama que estavam por vir. O jogo do amor, um zigue-zague de paixões e desafios. No turbulento epicentro da cena musical, Jerry Hall sentia a irresistível atração de Mick Jagger, percebendo a paixão do lendário roqueiro apesar de seu compromisso com Bryan Ferry. Após um breve afastamento, a faísca se acendeu entre Hall e Jagger em maio de 1977, um mês que celebrariam como seu aniversário pessoal. O romance deles floresceu em uma apaixonada viagem ao Marrocos, uma fuga exótica que impulsionou Hall a deixar Ferry no final do ano. Com uma determinação surpreendente, Hall convenceu Jagger a abandonar as drogas, marcando um ponto de viragem na vida do indomável artista. Eles passaram uma íntima véspera de Natal juntos antes de partir para Barbados para as festividades. Em sua autobiografia, Hall expressou que seus intensos sentimentos por Jagger a enchiam de esperança, apesar de sua bem-merecida reputação de mulherengo. À medida que o relacionamento deles se consolidava, alugaram um apartamento em Paris e foram frequentemente fotografados pelos paparazzi, um testemunho de sua crescente notoriedade. O romance deles continuou até que Bianca Jagger solicitou o divórcio, momento em que Jagger e Hall abraçaram sua liberdade, comprando casas em Nova York, Londres, Paris e na idílica ilha caribenha de Mustique, um verdadeiro império do amor e do luxo. Entre a felicidade e o drama, filhos, infidelidades e um casamento tumultuado. No entanto, nem mesmo no paraíso o relacionamento de Jagger e Hall esteve isento de desafios. Em 1982, Hall deixou Jagger, aparentemente porque ele não estava pronto para o casamento, e saiu brevemente com o milionário criador de cavalos Robert Sangster. Mas o destino tinha outros planos. Em março de 1984, eles se reconciliaram e, 9 meses depois, deram as boas-vindas à sua primeira filha, Elizabeth Scarlett, em um estouro de alegria. Tragicamente, Hall engravidou de gêmeos, mas um deles faleceu no útero, uma dolorosa lembrança da fragilidade da vida. Apesar de sua felicidade, Hall lutou com as persistentes infidelidades de Jagger, incluindo supostos romances com a supermodelo Carla Bruni. Após um ultimato apaixonado e uma promessa de casamento de Jagger, eles se casaram em uma exótica cerimônia hindu balinesa em 21 de novembro de 1990. Em janeiro de 1992, Hall deu à luz sua filha, Georgia May, em meio a persistentes rumores sobre o relacionamento de Jagger com Bruni. Hall confrontou diretamente Bruni, exigindo que ela se mantivesse afastada de Jagger, mas as tensões continuaram. Meu estômago se revirou quando percebi que Mick continuava a ver Carla, confessou Hall, o que a levou a anunciar sua separação, acreditando que o divórcio era iminente. No entanto, o charme de Jagger se mostrou persuasivo mais uma vez, e eles continuaram seu tumultuado relacionamento. Em 1995, Hall afirmou que, apesar de seus altos e baixos, eles ainda se amavam, embora Jagger continuasse com suas aventuras. Em 1997, eles deram as boas-vindas a um filho, Gabriel Luke, mas as frequentes ausências de Jagger durante as turnês
pesaram sobre o relacionamento deles. Finalmente, em 1999, após saber da gravidez de outra mulher com um filho de Jagger, Hall pôs fim ao relacionamento, achando-o insuportável. Ao descobrir que sua cerimônia de casamento não tinha validade legal, eles optaram por uma anulação em vez de um divórcio, chegando finalmente a um acordo mutuamente aceitável. Hall refletiu sobre as dificuldades do divórcio, enfatizando a importância de um ambiente familiar saudável para seus filhos. Em julho de 2023, Hall compareceu à celebração do 80º aniversário de Jagger, ilustrando a duradoura amizade que eles forjaram apesar de tudo. Novos amores e desafios da idade. A complicada vida amorosa de Jagger continuou seu curso, mesmo enquanto mantinha seu relacionamento com Hall, embarcando em um caso com Carla Bruni. Apesar dos apelos de Hall, Jagger prosseguiu seu relacionamento com Bruni, que mais tarde minimizou seu caso, classificando-o de simplesmente mais um. Os últimos anos da década de 1990 trouxeram mais agitação quando Jagger conheceu a modelo brasileira Luciana Gimenez. O relacionamento deles resultou no nascimento de seu filho, Lucas Maurice Moradi, em maio de 1999, pouco depois que Hall solicitou o divórcio. Jagger e Gimenez mantiveram uma cordial relação de coparentalidade. Em 2001, Jagger começou a sair com a designer Lorraine Scott, que se tornou uma figura significativa em sua vida até seu trágico falecimento em 2014. Jagger prestou-lhe homenagem através de diversos atos, incluindo a criação de um fundo de bolsas de estudo em sua honra. No início de 2014, Jagger conheceu a bailarina Melanie Hemrick, formando inicialmente uma amizade platônica. O vínculo deles se fortaleceu com o tempo, culminando com o nascimento de seu filho, Devereux Octavian Basil, em dezembro de 2016. Apesar dos desafios de um relacionamento à distância, Hemrick expressou um sentimento de segurança em seu relacionamento. Os rumores de noivado surgiram no final de 2022, quando Hemrick publicou uma foto de um anel de diamantes presenteado por Jagger. No entanto, ela esclareceu que se tratava mais de um anel de promessa do que de uma indicação de um casamento iminente. "Sou uma pessoa que vive o presente", disse ela, deixando abertos seus planos futuros. Em uma reveladora entrevista de 2023 para a revista WSJ Magazine, Mick Jagger apareceu na capa e falou sobre seus complexos sentimentos acerca do envelhecimento. Ele reconheceu os desafios de envelhecer, admitindo ter cometido erros ao longo de seus mais de 60 anos como o icônico líder dos Rolling Stones. Jagger sublinhou que um problema importante relacionado com a velhice é a forma como pode deixar os indivíduos sentindo-se impotentes, inúteis e insignificantes. No entanto, sua capacidade de continuar no topo da música aos 80 anos é um desafio a qualquer noção de insignificância. Apesar das inevitáveis preocupações que acompanham a velhice, Mick Jagger mantém uma visão surpreendentemente otimista sobre o legado duradouro dos Rolling Stones. Com seu característico senso de humor, o líder icônico acredita firmemente que a banda não só sobreviverá, mas prosperará mesmo depois que ele não estiver mais no palco para rugir. "Agora você pode ter uma carreira póstuma, não é?" swingou ele em uma entrevista recente. "Você pode fazer uma turnê póstuma." Essa declaração não é uma mera piada. Em 2021, os Rolling Stones sofreram um revés monumental que abalou os alicerces de sua inabalável trajetória. A banda foi forçada a adiar várias datas de sua turnê, um fato incomum, devido a problemas de saúde de Jagger. O comunicado oficial, carregado de desculpas aos fãs que já haviam adquirido seus ingressos para a turnê norte-americana, não revelava a verdadeira magnitude da situação. Pouco depois, o mundo soube da assustadora verdade. Jagger havia sido diagnosticado com estenose valvar aórtica,
uma condição cardíaca grave que exigia intervenção imediata. Esse diagnóstico crítico significava que o ícone do rock precisava se submeter a uma operação de substituição de válvula cardíaca. A cirurgia foi realizada após um check-up de rotina no prestigiado Hospital Presbiteriano de Nova York. Felizmente, a operação de Jagger foi minimamente invasiva, permitindo uma recuperação assustadoramente rápida. Para espanto de médicos e fãs, Jagger voltou a ficar de pé muito antes do previsto, desafiando todas as expectativas e demonstrando uma resiliência e uma determinação ferozes para continuar se apresentando. Sua capacidade de se recuperar de um problema de saúde tão grave é um testemunho retumbante de sua devoção inabalável à sua arte e aos milhões de fãs que aguardam ansiosamente o próximo capítulo da lendária história dos Rolling Stones. O indomável espírito do rock, um legado inigualável. Ao refletir sobre o espírito indomável de Mick Jagger, fica meridianamente claro porque ele continua sendo uma figura emblemática e reverenciada no universo do rock. Como Roger Daltrey, do The Who, uma vez declarou com uma admiração inquestionável: "Você nunca vai superar Mick Jagger como frontman. Ele é o melhor frontman que já existiu. Não há concorrência. A Mick e então todos os outros vêm muito, muito atrás." Seu legado é um testemunho vibrante de seu talento inigualável e seu carisma avassalador. Mas, além da música, sua vida nos convida a considerar as complexidades e os desafios de uma existência vivida sob os implacáveis holofotes da fama. Queridos leitores, em sua opinião, qual tem sido o impacto mais significativo da carreira de Mick Jagger na música rock? Compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo. E se vocês gostaram desta profunda jornada pela vida de uma lenda, não se esqueçam de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais histórias fascinantes sobre as vidas dos ícones do rock. Juntem-se a nós na próxima vez para continuar explorando os cativantes relatos das figuras que moldaram a música que tanto amamos.